bem-vindos ao Dermato para Dermato, a nossa sessão de casos clínicos do Dermato Aula. Vamos para o caso de hoje. Então, bebê do sexo masculino, 3 meses, nascido a termo, de 41 semanas, e mãe com pré-natal completo e normal. Parto cesáreo sem intercorrências. Já comecem a avaliar essas características aí dos cabelinhos desse bebê. A mãe relatava a presença de 2 áreas hipopigmentadas no couro cabeludo, que eram presentes desde o nascimento, tá? E os cabelos dessas 2 regiões eram alterados, mais claros e mais enovelados, mais encaracolados, tá? Bom, o desenvolvimento desse bebê até os 3 meses é normal, tá? A mãe nega consanguinidade com o pai do bebê, tá? Não existem casos semelhantes na família e essa criança não tem nenhuma outra alteração cutânea nem sistêmica. Essa era a tricoscopia desse paciente. Analisando, e aí, galera? Bom, depois dessas imagens clínicas e dessa tricoscopia, eu pergunto para vocês, qual o seu diagnóstico? Alternativa A, nevo de cabelo lanoso. Alternativa B, pele torte, síndrome de Menkes. Alternativa C, Moniletrix. E alternativa D, tricotiodistrofia. E aí, já tem sua hipótese? Vamos rever então agora discutindo essas imagens. Voltando então para a imagem clínica, o que a gente está vendo aqui? Então esse paciente tem essas 2 áreas de pigmentação, de hipopigmentação no couro cabeludo, tá? São áreas que a gente consegue determinar facilmente, tá? Então áreas hipocrômicas bem delimitadas no couro cabeludo. E aí o que a gente percebe? Bom, nessa outra imagem, de novo a área hipopigmentada, tá? E eu consigo perceber o quê? Olha o cabelo, a característica desses fios. Então percebam que os fios que partem dessa região do couro cabeludo com alteração, eles são diferentes. São fios de maior comprimento, são fios mais claros e são fios mais crespos, mais enrolados, tá? Outra imagem, aqui dá para perceber bem mais a característica dos fios. Então, marquei para vocês aqui o quê? As áreas hipocrômicas do couro cabeludo. De novo, né? Então, tá aqui. E o cabelinho? Olha a característica do cabelo desse bebê. O que a gente está vendo? Então, de novo, fios castanho claros, são finos, brilhantes e crespos, tá? Essa tricoscopia aqui tem que estar ligado para conseguir achar as alterações, tá? Tem que estar com o olho afiado. Vamos lá. O que é isso aqui que eu marquei para vocês? Primeira característica. A primeira característica é meio óbvia, a cor dos fios. Então a gente consegue perceber aqui que tem fio claro, tá? Brilhante, tá? E tem os fios acastanhados, que provavelmente são os fios normais do cabelo, tá? E nessa tricoscopia, eu tenho essas 2 hastes aqui, que são as que me dão a pista diagnóstica, tá? O que eu estou percebendo de alterado nessas hastes? Percebam que elas têm regiões, tá? Com variação no diâmetro. E são exatamente as áreas que eu marquei na ponta da seta. Então, hastes com variação no diâmetro, tá bom? Vamos lá. De novo, pergunto a vocês. Qual é o seu diagnóstico? Nevo de cabelo lanoso, pele torte, síndrome de Menkes, Moniletrix ou tricotiodistrofia? E aí? Quem dá mais? Diagnóstico final. Tararararam, nevo de cabelo lanoso, tá? Então, caso raríssimo, tá? E muito característico, uma excelente questão de prova e vale a gente conversar um pouquinho sobre essa condição, tá? Bom, antes de falar especificamente sobre o nevo do cabelo lanoso, eu gostaria de falar sobre essas características e manifestações que envolvem cabelo lanoso, tá? O cabelo lanoso tem como sinônimo o termo woolly hair. É uma normalidade rara e congênita que afeta o couro cabeludo. Para quem ainda não entendeu a essa altura, lanoso vem de lã, tá? Então, o nome vem da semelhança dos fios acometidos com
fio de lã, tá bom? Então, por isso que é chamado de cabelo lanoso. Quem não tinha entendido ainda, agora captou. Bom, o que acontece? Nessas condições associadas a cabelo lanoso, a haste é muito fina e essas hastes são extremamente enroladas com torções longitudinais de 180 graus em torno de seu eixo, tá? Então, elas adquirem um aspecto que alguns livros chamam de semelhantes a tagliatelle, tá? Aquele macarrãozinho, tá bom? Então, hastes enroladas, muito finas, que são semelhantes a macarrão, a tagliatelle. Isso fica muito claro quando a gente analisa essa haste na microscopia eletrônica, tá? Então, percebam aqui que na microscopia eletrônica, esse fio, ele é achatado, tá? E se eu cortar esse fio transversalmente, ou seja, se eu fizer um corte dessa forma aqui, tá? Então aqui, mais ou menos, tá? Se eu fizer esse corte transversal, o formato da haste será ovoide, não é uma haste circular normal, tá bom? Bom, esses fios acometidos têm uma tendência aumentada à fratura, tá? E além do cabelo lanoso, essas condições podem ser associadas também, podem coexistir com tricorrex nodosa e com pília anulate. Bom, então as áreas acometidas por cabelo lanoso vão se apresentar com cabelos finos, crespos e que geralmente exibem diminuição na pigmentação. Esses fios mais longos não são uma característica descrita de forma recorrente, tá, na literatura. Isso foi uma característica desse paciente que eu atendi. Bom, e na tricoscopia? Na tricoscopia existem os achados muito característicos e sugestivos e os mais discretos. Esse aqui é o achado mais, que eu posso falar, típico do cabelo lanoso, tá? Que é essa alteração aqui. O que é isso? Isso aqui é um fio ondulado, tá? E percebam que essas ondas têm intervalos bem curtinhos, tá? E isso aqui recebe o nome de aspecto em cobra rastejante, tá? Olha que quase poético, né? Na dermatologia. E isso é uma alteração tricoscópica muito característica do cabelo lanoso. Então, esse aspecto de cobra rastejante da haste. Porém, outras alterações também são sugestivas de cabelo lanoso. Como, por exemplo, essa alteração, essa variação no diâmetro da haste capilar, tá? Então, a gente consegue perceber nesse fio aqui claramente, onde está a minha setinha, que você tem uma haste homogênea e ela afina numa região e aí ela engrossa de novo. Então, variação no diâmetro da haste em algumas regiões, tá? E nessa outra região aqui sinalizada, eu quero mostrar o quê? Que nessas regiões que você tem a fragilidade da haste, você pode ter a torção. E por isso que o fio começa a adquirir aquele aspecto de tagliatelle, tá? Que ele vai fazendo torção em torno do seu próprio eixo e gera esse aspecto. Bom, o cabelo lanoso, ele pode ser localizado em uma região do couro cabeludo ou pode ser generalizado, acometendo todo o couro cabeludo, tá? Um outro aspecto é que essa manifestação pode ser isolada, sem nenhum outro sintoma sistêmico, tá? Ou então pode fazer parte de algumas síndromes, tá? Bom, e aí veio Hutchinson, que fez uma classificação para o cabelo lanoso, tá? E ele classificou em 3 formas. O tipo hereditário, que é autossômico dominante, o tipo familiar, que é autossômico recessivo, e o nevo do cabelo lanoso, que não tem associação genética, tá? Bom, então o tipo hereditário e o tipo familiar vão se manifestar como formas generalizadas, tá? E são geneticamente transmitidas, tá? E uma outra dica, esses 2 tipos podem estar associados à doença de Nashus e à síndrome de Carvajal, que são ceratodermias palmoplantares, tá? Então, fica aí a dica, não se esqueçam disso, tá? Já o nevo de cabelo lanoso é a forma localizada, sem relação com herança genética. Então, ela não é hereditária, tá?
Como eu já tinha dito para vocês, o cabelo lanoso pode ser uma das manifestações de várias síndromes hereditárias. Já falei lá para vocês a de Nashos e de Carvajal, mas vou falar algumas outras. Então já falei aqui Nashos, Carvajal e vou fazer menção também a síndrome cardiofácio-cutânea, a síndrome de Noonan e a síndrome de Costello. Então todas essas aqui podem ter como uma das apresentações o cabelo lanoso. Como eu já ressaltei para vocês, tenham carinho na hora de ler sobre síndrome de Nashos e síndrome de Carvajal. As ceratodermias palmoplantares, elas são um capítulo gigantesco e super difícil, tá? Então, assim, o que mais geralmente é cobrado são essas aqui, tá? Então, pequenas dicas, uma breve diquinha sobre síndrome de Nashos e Carvajal. Bom, ambas são autossômicas recessivas, tá? Ambas podem cursar com cabelo lanoso e com ceratodermia palmoplantar. Existe diferença na mutação. Nashos é decorrente de uma mutação no gene da placoglobina. Já Carvajal é decorrente de uma mutação no gene da desmoplaquina, tá? A última manifestação importante dessas duas síndromes é a cardiomiopatia dilatada. Qual é a diferença? Na síndrome de Nashos, a cardiomiopatia dilatada vai acometer as câmaras à direita. Já na síndrome de Carvajal, a cardiomiopatia vai pegar o quê? O lado esquerdo do coração. Então, com esse slide aqui, você já vai conseguir responder 80% das questões de ceratodermia palmoplantar. Bora lá! E agora vamos ao que interessa, que foi o diagnóstico do nosso caso clínico. Nevo de cabelo lanoso. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, o nevo de cabelo lanoso é uma condição benigna e rara, tá? A ocorrência é esporádica e não tem predileção por sexo. Geralmente surge nos primeiros anos de vida, é o mais comum, tá? Mas existem relatos na literatura de casos que só começaram a se manifestar na adolescência, tá? E o nevo de cabelo lanoso foi classificado por Post e seus colaboradores em 3 tipos. No tipo 1, você não tem envolvimento cutâneo, tá? Ou seja, outro envolvimento cutâneo, tá? Já no tipo 2, você vai ter o nevo de cabelo lanoso associado a um nevo epidérmico verrucoso linear, tá bom? E no tipo 3, é uma forma adquirida, tá? E essa aqui é completamente diferente, você vai ter a ocorrência em adultos jovens. O que acontece? Nesse tipo 3, os fios do couro cabeludo, eles começam do nada a tornarem-se curtos, escuros e torcidos. Então, eles adquirem um aspecto de pelo pubiano, tá? Então, só para vocês saberem que esse tipo 3 existe. Mas os tipos mais importantes, sem dúvidas, são os tipos 1 e 2. Diversas associações já foram relatadas com o nevo de cabelo lanoso. Quais são essas associações? Anormalidades ósseas, anormalidades neurológicas, oculares, outras manifestações cutâneas, dentárias e são apenas relatos isolados, anormalidades cardíacas e renais, tá? Ou seja, essa criança, por exemplo, do caso, nesse momento tem desenvolvimento normal e não tem nenhuma outra anormalidade sistêmica. Então, essa criança tem que ser acompanhada o resto da vida para a gente avaliar se vai aparecer alguma coisa a mais, tá? Mas vai dar tudo certo. Não vai aparecer mais nada, não, vai ser só um nevo do cabelo lanoso. Não existe nenhum tratamento eficiente para o nevo de cabelo lanoso, tá? E existem relatos na literatura de casos de nevo de cabelo lanoso que melhoraram o aspecto ao longo da vida. Então, com a adolescência, com a idade adulta, o cabelo adquire um aspecto menos crespo e menos aparente no paciente, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, tá bom? E eu espero vocês na nossa próxima sessão clínica.